Opa, minha gente, tudo bem com vocês? A gente vai escrever agora aqui sobre os termítios da PG. Então, progressão geométrica. Eu queria mostrar aqui para vocês progressão geométrica. Essa vai ser uma aula curta, tá bem objetiva, geométrica. É para quem já tá dentro do estudo, quem já finalizou o estudo. Eu queria mostrar algumas linhas de como prosseguir aqui na questão, perfeito? Então, por isso que eu trouxe mesmo. Eu acho que eu vou até pegar a cor branco para ficar aqui no lugar do preto. Cor branca. Ó. Que aí dá até um destaque a mais, apesar de que tenha ficado cinza, né? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês relacionado à progressão geométrica? É um caso bem específico, e inclusive é pra... Cara, por que eu sempre subo a lombada? Não sei porquê. Eu preciso da linha para não subir. Enfim, o que eu quero fazer com vocês é a partir desse estudo que teremos, ok? A partir desse estudo que teremos sobre progressão geométrica, ó. Tem várias cores aqui, todas elas bem fortes, ó. Gostei, que o preto dá um destaque a mais. Vamos seguir com a nossa primeira vertente aqui, tá? O nosso primeiro pilar vai ser esse aqui. Até vou puxar assim. Esse pilar vai ser relacionado justamente... Tem gente que fala intercalação dos meios geométricos. Mas eu prefiro, mais do que intercalação dos meios geométricos, mostrar qual é que é o exemplo que eu tô falando, né? Qual que é o exemplo que eu tô falando? Tô falando disso aqui, ó, galera. Você tem um primeiro termo e você tem o último termo. O primeiro termo, sei lá, é 32. E o último termo é 1124. E ao todo você tem 1, 2, 3, 4. Pronto. É assim. E como é que você vai fazer, sabendo apenas o primeiro termo, como é que você vai fazer para chegar nesse último termo? Né? Fica-se... sei lá, enfim. Eu não sei se vai dar um número exato, parando agora para pensar. O ponto é, deixa eu ver aqui, ó. 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Eu vou trazer ele pra cá só pra dar um número certinho, tá, galera? Que aí eu consigo garantir pra vocês que a resposta não vai dar um número esquizofrênico. Apesar de existir esse número, ele vai ser um número muito chato. Tudo bem? Vai ser um número que vocês não vão visualizar depois na hora de fazer o cálculo. Mas vocês vão sim. Quer saber? Eu vou fazer mesmo com um número chato. Quer ver? Depois eu faço com um número legal. Mas eu vou começar fazendo com um número chato. Eu queria mostrar aqui pra vocês o seguinte. Pensa comigo. Como eu faço para encontrar esse termo aqui? Ou mesmo esse termo aqui? No APG a gente sempre sabe que o próximo termo, ele sempre vai ser uma multiplicação do anterior. Nesse caso que eu botei 2, mas é uma multiplicação. E esse daqui que a gente vai achar vai ser, sei lá, um número y. E eu vou pegar e vou multiplicar o número y e vou achar o número z. E a partir do z eu vou multiplicar todos eles por x e vou encontrar o 1024. Ou seja, se eu pegar o 32... multiplicar por x, eu vou encontrar o y. E se eu pegar o y e multiplicar por x, eu vou encontrar o z. E se eu pegar o z e multiplicar por x, eu vou encontrar o 1024. Concorda comigo? E o z e o y nada mais é do que isso aqui? Sim, então se eu quiser botar aqui, ó, se eu quiser tirar o y e botar tudo em função de z, eu poderia dizer que o z, quer dizer, tudo em função de x, eu poderia dizer que o y é isso aqui tudo. Então eu vou substituir o y, ó. No lugar do y eu vou botar o 32. Eu vou botar esse trambolho todo aqui, ó, no lugar do y. Perfeito? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o cálculo. Vamos fazer a substituição bonitinha. Y, então y eu já vou substituir. Vai ficar 32 vezes x, que é desse aqui, é igual a z. Z, na verdade, vai ser 32 vezes x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a z.
Perfeito? E o que vai acontecer para o 24? Ué, vai ser o z, que é essa partícula que a gente encontrou, vezes x. Bora fazer. Z, que é 32 vezes x ao quadrado, vezes x é igual a 1024. 32 vezes x ao cubo é igual a 1024. Se eu pegar x ao cubo, ele vai ser igual a 1024 dividido por 32 ao cubo. Essa razão aqui que vocês vão encontrar, eu vou até mostrar aqui para vocês que isso aqui é 2 na 10 dividido por 2 na 5. Aí você vai tirar a raiz cúbica disso, vai ficar x é igual a 2 dividido por 10, dividido por 2, dividido por 5, raiz cúbica. Nesse caso aqui, vai ficar apenas, corta, vai ficar apenas 2. Ó, gente, divisão de expoentes é a mesma coisa de você preservar a base, por isso continua 2, tá? Então vai ser igual a raiz de 2 e você subtrai os expoentes. Então vai ficar raiz de 2 elevado a 5, ok? Raiz de 2 elevado a 5 dividido por 3, quer dizer, na potência 3, mas por enquanto eu vou deixar assim, x é igual a... Na verdade, inicialmente nem tinha essa raiz, né? Porque a gente não tirou o cubo aqui do 3. Então vai ser 5, né? Não tinha essa raiz, vai ser 2 raiz de 5. E agora sim a gente vai tirar esse 3 que está no expoente e vai passar para cá na raiz. Então a gente vai fazer raiz quadrada? Não. Raiz cúbica de 2 elevado a 5. Vai dar um número exato? Não vai dar, quer dizer, vai dar um número bonito? Não vai dar um número bonito, vai dar um número exato, porque é só ele que é o número, né? Mas eu tô querendo dizer, não vai ser um número bonito. E vai dar um número com vírgulas, né? Casas decimais, se a gente quiser tirar da raiz, então vai ficar 2, essa raiz, você concorda que é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2? Sim, esse 2 elevado a 3 eu consigo tirar porque é o mesmo índice, então corta, então vai ficar basicamente 2 raiz cúbica de 2 elevado a 2. Perfeito? É isso. Que você encontra como x. X é igual a isso aqui. Você vai me dizer, Luana, eu consigo fazer essa multiplicação aqui e confirmar que isso aqui é verdade? Claro que eu consigo, ó, gente. Eu vou pegar aqui o 32 e vou multiplicar pelo que o x é. Então, o x é algum fator, né? 32 vezes... Então, eu vou fazer aqui de outra cor, ó. 32 vezes, quem é que é o número que a gente encontrou? Isso aqui, então é vezes x. Vamos lá, 32 vezes x, a primeira vez, vezes x, a segunda vez, a gente precisa encontrar 1024, vamos lá, 32 vezes x a gente vai ter que encontrar y, depois de y a gente vai encontrar x, e depois de x a gente vai encontrar 24. Então 32 vezes x é igual a... Quanto é x? X é esse número aqui, então 32 vezes 2 elevado... Não, 2 normal, né? 2 raiz de 3, tá? Raiz cúbica de 2 elevado a 2. Você vai lá e faz a multiplicação, vai ficar que esse resultado aqui, né? Que o y é igual a isso aqui, tá? O y que é igual a 32 vezes x, né? O y é igual a 32 vezes x, a gente encontra o y. Ok. E aí vai ser o quanto o y? O y vai ser igual a 64, que é a multiplicação desses dois, 64 raiz cúbica de 2 elevado a 2. Ok, agora vamos encontrar o z. O z é esse y, certo? O z é o próprio y, vezes o x. Bora fazer y, 64 raiz cúbica de 2 elevado a 2, dividido... multiplicado por x. Quanto é x? X é 2 raiz cúbica de 2 elevado a 2. Perfeito? Isso aqui é o z, ok? E aí, o que a gente encontra como resultado? A gente encontra 128 vezes raiz de... Deixa eu até trazer aqui para baixo, tá, gente? Na verdade, não. Eu vou fazer até uma coisa melhor. Eu vou diminuir isso aqui, tá vendo? E vou diminuir aqui a caneta. E vou dar um zoom aqui. E vai ficar assim, ó, vai ficar 128 vezes quanto? 2, ó, essas duas raízes cúbicas aqui dentro eram 2 e aqui dentro eram 2. Então vai ficar raiz multiplicada por raiz, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Então vai ficar 2
na 3 vezes 2, que estaria na 1. Mas a gente só vai botar vezes 2. Esse 2 raiz de 3 a gente consegue tirar. Então vai ficar 2 aqui fora vezes raiz de 2, mais esse 2 que também já tinha aqui fora, né? Ah, não, mas esse aqui a gente já multiplicou aqui pelo 64. Agora só sobraram esses dois termos, e quando a gente multiplica eles dois, perfeito? Quando a gente multiplica, porque eles são semelhantes, então a gente consegue fazer uma brincadeira com eles, vai ficar raiz cúbica, ok? Raiz cúbica de 2, e isso aqui, essa multiplicação, vai para 500, era 100 e quanto? 128, vai para 516. Ok? Não vai para 256. Não sei porque. Ah, é 512, né? Mas vem logo depois. Aqui, ó, galera. 100 vezes 2, 200. 20 vezes 2, 40. 200 mais 40, 240. 8 vezes 2, 16. 240 mais 16, 256, tá? Só pra fazer aqui a algebrazinha. Então vai ficar... Já estou multiplicando, tá? Porque esse 2 aqui ele tinha saído dessa raiz cúbica. E aí vai ficar 256 raiz cúbica vezes raiz cúbica de 2. Perfeito. E aí você encontrou, ok? Você encontrou quanto vale o quê? Você encontrou quanto vale z. E como é que a gente faz para saber? Z multiplicar é igual a 60. Opa, z é igual a isso aqui, né? Agora a gente quer saber se vai bater com 1024. Se a gente pegar z, tem que fechar, tem que dar 1024. Mas a gente vai ver se vai dar, a gente não sabe. Teria que dar 1024, mas vamos ver. Z vezes x, você concorda comigo que z vezes o x, que é o que a gente encontrou, vai ter que dar 1024. Vamos fazer o teste? Z, que é esse número aqui que a gente encontrou, vezes o x, que também foi o número que a gente encontrou aqui embaixo, vai ter que dar o 1024. Vamos lá. Z vezes o x é a mesma coisa aqui. Quanto é o z? É 256 vezes raiz cúbica de 2, ok? Vezes, quanto é o x? É 2 raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Ao cubo eu ia falar, mas é ao quadrado, tudo bem? Então vamos lá. Quanto dá esse resultado aqui? Eu vou trazer aqui para baixo, tudo bem? A resposta vai ficar 256 vezes 2. Isso aqui vai dar 512, ok? Agora vamos multiplicar as duas raízes. Então, meu Deus. Agora vamos multiplicar as duas raízes. Ó, gente, raiz de 2, olha isso. Raiz cúbica, ou seja, é a mesma raiz, então a gente pode multiplicar vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2. É essa aqui a multiplicação, esse cara vezes esse. Você só joga esse 2, ó, gente, se você tem o mesmo índice, ou seja, você está tratando da mesma raiz, é como se você juntasse ela numa grande raiz. Então é como se você apagasse isso aqui, e você dissesse, não, tá todo mundo na mesma raiz, essa multiplicação aqui é da mesma raiz. E aí, nesse sentido, você pode assumir, sem prejuízo de sentido, sem prejuízo algébrico, que isso aqui é elevado a 1, soma de expoentes, multiplicação, soma de expoentes, vai ficar 2 ao cubo, raiz de 3. Corta, vai ficar apenas 2. Então vai ficar 512 vezes 2, 512 vezes 2, 1024. A gente chegou à mesma resposta dos 1024 fazendo essa maneira. Na verdade, essa aqui foi a prova real, né? A maneira que a gente fez foi essa aqui de baixo, que foi justamente, né, o processo ultra demorado. Não é assim que se faz. Como a gente tem várias fórmulas, tudo bem? A gente tem várias e várias fórmulas e caminhos para seguir. Eu queria mostrar para vocês 3. Eu acabei de mostrar esse daqui, mas esse aqui é um caminho brincando, né? É você conhecendo a base da PG e aí brincando com as fórmulas. Quer dizer, brincando de ser matemático no dia da prova. Mas no dia da prova a gente não brinca de ser matemático, no dia da prova a gente já leva a fórmula da cabeça. Como é que eu faço para encontrar esse termo aqui? Você pode concordar comigo que já está na hora de apagar, né, e liberar o espaço aqui do quadro. Então, eu vou até mudar aqui a borracha para ela me ajudar, tá? Para não ficar muito demorado para apagar. Foi. Ó, então o que eu tenho aqui, tá, galera? Vamos voltar aqui aonde é que eu tava. Vou apagar, ok? Vou apagar essa sequência aqui de coisas que eu botei, e a gente só sabe que nós temos 3, aqui a gente tem uma multiplicação, Eu saí de 32 e cheguei em 1024.
Eu me lembro que eu tinha encontrado como x, sendo que x é o quê? É a minha razão, é o meu quê, né? Então, x para traduzido, né, para os termos de uma PG, traduzido algebricamente para o que uma PG significa, o x nada mais é do que a razão, ou seja, de quanto em quanto aumenta, é a razão da minha PG, e razão da PG é representado algebricamente pela letra Q, tudo bem? Mas isso aqui não vem ao caso não, tá? É porque tanto faz, você vai chegar sempre na mesma resposta, só que é importante você estar familiarizado com o nome, né, dos termos da fórmula. E aí o que significa? E aí o que significa? Eu quero mostrar aqui pra vocês. 32 é onde eu começo e 64, opa lá. E 64 é onde eu termino, perfeito? A gente vai ter que encontrar aquele número esquizofrênico que é 2 raiz de 2. Na raiz, quer dizer, 2 saído fora, né? Deixa eu jogar ele um pouquinho pra cá. Raiz cúbica de 2 elevado a 2 com um 2 aqui fora, né? 2 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 2, basicamente. Ok, esse aqui foi o meu Q. Esse aqui é o meu Q. E eu sei que ele tá certo porque eu fiz a prova real dele. Mas como é que eu faria para encontrar ele de outra forma? Bom, você pode também aplicar a soma aqui ó, a função do termo geral. Como é a função do termo geral? É a n, que é o termo aleatório, tá? É o termo que você decidir. N é o número de termos de uma PG. Então, n vai ser o último termo. Mas se você disser, sei lá, eu quero que n seja o termo 7. Então, você vai encontrar o sétimo termo. Esse n aqui é para representar uma posição enésima, ou seja, uma posição aleatória. Pode ser o A1, pode ser o A2, pode ser o A3. Ele só está dizendo, é genérico. Tanto faz se é o A1, se é o A2, se é o A3. É a n, ok? Na ausência de um termo específico, porque esse daí é o que você vai botar, é a n. Tá? Sendo que esse n aqui, ele justamente representa o número do termo que você quer dizer. Não o número não o valor do termo, tá? Mas o número do termo. Tipo, é o terceiro termo, pode ter, é o quarto termo, tá vendo? Esse aqui é o quarto termo, cujo valor é 1024. Mas qual é que é o número desse termo? Quarto, tá? É o quarto termo. Ok, então a n é igual a A1 vezes Q n menos 1. Como é que faz para deduzir essa fórmula, galera? Eu não vou deduzir com vocês, apesar de eu saber e ser super fácil de deduzir, tá? Mas você pode pensar assim, ó, vai ser o primeiro termo vezes a razão de multiplicação, né? Então vai ser o primeiro termo vezes a razão de multiplicação, que seria, sei lá o que, né? Elevado a n, ou seja, o número de termos totais que tem. Vamos supor que eu quero encontrar o quarto termo, que é esse daqui. Então vai ser n é igual a 4. Então, a n, ou seja, o A4 é igual a A1, que é o 32, vezes Q, que é a razão, que eu não sei quanto é que é, elevado a n, que é 4 menos 1. Por que 4 menos 1? Gente, você concorda que o primeiro 32 eu já botei aqui? Por isso que eu tenho que botar 4 menos 1. Porque quantas vezes o Q vai ser aplicado? Vai ser aplicado 4 vezes? Para eu ter que elevar a 4? 4 seria o Q vezes Q vezes Q vezes Q. Tu elevar qualquer número a uma potência, tá, gente? Significa que você vai multiplicar aquele número inicial. Por quê? Depois. Por quê? Depois. Por quê? Depois. Por quê? Parece que eu tô perguntando, né? Por quê? Por quê? Depois por quê? Depois por quê? Parece aquelas crianças. Mas o ponto é, dá até pra ver intuitivamente que essa fórmula, ela é verdadeira. Por quê? Por quê? Agora foi um porquê sem ser porquê, né? Pelo quê? Pelo quê e pelo quê? A verdade é que isso aí também é uma expressão, né? Pelo quê? Tu ficou brabo pelo quê? Enfim, mas o que acontece? Você concorda comigo que daqui pra cá eu multipliquei pela letra Q, daqui para cá eu multipliquei pela letra Q, e daqui para cá eu multipliquei pela letra Q. Eu não quero descobrir o próximo termo para multiplicar pela letra Q. Não, então quantas vezes eu multipliquei pela letra Q? 3 vezes. Ou seja, 4 menos 1. Por que fica 4 menos 1? Porque eu não conto com o primeiro termo, eu não conto o primeiro Q que multiplicou para chegar nele. Até porque ele já é o primeiro termo, né? Não tem um Q. Foi aqui que eu comecei, não tem um Q porque multiplicou e chegou ali. Perfeito? Esse som aqui não é eu roncando não, tá, galera? É a cuia de chimarrão. Imagina, o pessoal achando, nossa, que guria porca, do nada peidando, arrotando, sei lá, qualquer coisa. Se bem que quem é daqui do sul ia notar que esse ronco aí é característico da cuia. Então, fui multiplicando por quê? Então eu vou elevar o Q pelo número de vezes que eu multipliquei ele. Qual foi o número de vezes? Foram 3 vezes, caso eu queira encontrar
o quarto termo. Ou seja, Q menos 1 vai dar sempre o número de termos aqui, perfeito? Mas eu não queria fazer essa dedução da fórmula e acabei fazendo. Acabei fazendo ela aqui com vocês, mas tudo bem. Então, percebido isso daqui, tá? Percebido essa relação, na verdade essa relação aqui de cima, eu queria dizer pra você concorda comigo que pra eu achar a razão, ó, eu vou pegar aqui uma outra PG, eu vou botar assim, ó, 2, 4, 8 e 16. Esses daqui são os termos dessa PG. Você concorda comigo que pra eu encontrar a razão, eu só preciso pegar o termo da frente e dividir pelo seu antecessor? Ou seja, é só eu pegar o A2 e dividir por A1, que eu vou encontrar quanto é o quê? Concorda comigo? Ó, se eu pegar esse cara aqui, que é o A2, né? Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3 e esse aqui é o A4. Ok? O A1, que é o 2, ele vai aqui embaixo, perfeito? Então, ó, 2 e o A2, que é o 4, vai aqui em cima, 4. Qual é a razão? 2. Isso aqui é o quê? Ou seja, é sempre você pegar um termo aleatório e dividir pelo cara que se antecede a ele, ou seja, o cara anterior a ele, e aí você descobre qual é que foi o fator que você usou para multiplicar daqui até aqui. É só você fazer o processo inverso, né? Se daqui para cá tu multiplicou, daqui para cá tu vai dividir para saber qual era o que, ok? Fórmula geral do que? Você vai pegar o A2 e vai dividir por A1. Fórmula geral, ok? E A2 dividido por A1, ou seja, A2 dividido por A1 significa assim, ó, AN dividido por AN menos 1, galera. Pelo amor de Deus, tá? Aqui eu tô generalizando a fórmula, ou seja, se é o A3, se o N é igual a 3, porque eu tô tratando do A3, então eu vou dividir por AN menos 1, então eu vou dividir por 3 menos 1, vou dividir por A2, ou seja, eu vou dividir por 4, então vai ser 8 dividido por 4, quanto é que dá? Dá 2. Ok? Perfeito? Essa aqui é a generalização de como é que você faz para encontrar o que. O que sendo o que? A razão, tá, gente? O que é esse cara aqui, ó, é a razão, é do quanto em quanto vai aumentando, qual é que é o fator de progressão dessa PG, dessa progressão geométrica. E por que eu trouxe, né, essa reflexão aqui pra gente, de que o Q, ele é igual ao AN dividido por AN menos 1. Por que eu trouxe essa reflexão? Porque vai ser importante para o exato momento de agora. Quando eu usar essa daqui, eu vou primeiro usar, ó, gente, antes de eu usar essa daqui, eu vou usar com vocês essa fórmula aqui, que é a fórmula de encontrar a posição do enésimo termo, ou seja, do termo aleatório que você queira encontrar. Como eu faço para descobrir a razão aqui? Vamos substituir. A n é quanto? A n é 32, então você põe aqui, ó, 32. A1 é quanto? A1... Poxa, a n não é 32 não, né? A n, vamos supor que eu quero encontrar o valor... não, eu posso botar em qualquer lugar, na verdade, né? Eu não vou começar com 32 não, vou começar com 124, tá? Vamos supor que o AN seja 124, então 124, na verdade não é AN, o AN nesse caso aqui vai ser o A4, ok? Então o último termo, ok. Então vamos lá, 1024 é igual a A1, A1 é quanto? A1 é 32, né? Ó. Não, o 1024 ele vem daqui e esse cara aqui que vem daqui, ó. Sempre quis fazer essa seta e ficou toda esquizofrênica, eu vou fazer normal. Tá vendo? Veio daqui, perfeito? Você conseguiu pegar, ó. Esse cabra aqui veio daqui e esse cabra daqui veio daqui, perfeito? Porque o 32 veio aqui porque ele é o A1, ele é o primeiro termo da nossa sequência. A1, A2, A3 e A4. Ok, nossa, que vontade de chorar. Porque uma ervinha entrou na minha garganta, eu não tava conseguindo tirar. Aí eu não queria fazer essa pausa, mas agora fiz, né? Meus olhos de lacrimejaram, já voltou tudo ao normal. Quando a ervinha, todo mundo sabe. Aí agora, Q é igual a N menos 1. Como eu faço isso? Que é a razão desconhecida, eu não sei quanto inclusive é isso que eu tô tentando encontrar, né? Qual é a razão? É igual a N, quanto é N? É 4, né? Nesse caso aqui, nesse caso aqui, N é 4, que é o enésimo termo, é o 4. Então, N é 4 menos 1. Menos 1, então vai ficar... isso aqui vai ficar igual a 3, né? Então vai ficar 32 vezes Q na terceira.
Perfeito. Como eu faço agora, eu vou pegar o 1024 e vou dividir por 32. 1024 dividido por 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 5. Ah, Luana, não confio em ti. Tá bom, galera, faça a divisão você mesmo do jeitinho lento que você tem. Vai ficar igual a 2 elevado a 5. Isso aqui tudo é igual a quanto? Esse cara aqui que sobrou. Eu peguei esse 32 e levei pra cá dividindo, né? Ele tava multiplicando, eu passei pra cá dividindo. Oxi, faltou 4. Ele tava multiplicando, eu passei pra cá dividindo. E o Q sobrou aqui do outro lado. Então é a mesma coisa que Q elevado a 3, tá vendo? O Q sobrou aqui do outro lado. Q é igual a 2 elevado a 5 raiz cúbica, ok? Se aqui era 3, eu passei esse 3 como raiz cúbica pra cá, tudo bem? Se tu tá exponenciando, né? Ou seja, se tu tá potencializando na ordem 3, né? Na terceira, você vai radicializar, ou seja, você vai tirar raiz ao cubo, ok? Também na terceira, de índice 3. Aí você vai pegar e vai botar assim, ó, 2 raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, que isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5, né? Lembra que é multiplicação de expoentes, é a mesma coisa que soma deles, ok? É a mesma coisa que somar eles, então 3 mais 2, 5. Por que eu tirei dessa forma? Porque eu consigo tirar esse 2 aqui, ou melhor, eu consigo tirar o 3 desse 2 com esse 3 aqui, perfeito? E aí eu consigo tirar um deles, então vai ficar 2 raiz cúbica de 2, raiz cúbica 2 vezes a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, ou então simplesmente 2 vezes a raiz cúbica de 4, ok? Você vai me dizer, Luana, tem mais uma terceira forma aqui, tu disse que tu ia mostrar 13 e até agora tu me mostrou 2. Sim, galera, eu tenho uma terceira fórmula. Eu tenho uma terceira fórmula para mostrar para vocês e é essa que eu vou mostrar agora, ok? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui. Pronto. Então, como é que eu faço para calcular, né, quantos são esses Qs aqui? Quanto vale, né, o Q de progressão? Galera, para fazer isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Lembra que eu tinha escrito para vocês que Q é a mesma coisa que AN menos AN, não, dividido por AN menos 1? Lembra disso? É a coisa mais óbvia do mundo, porque realmente AN é igual a... Q vai ser igual ao termo na sua frente dividido pelo anterior. Aqui eu consigo aplicar isso? Muitas pessoas vão dizer, não consegue, porque eu não sei quanto vale a 3. Eu não sei quanto vale a 3? Você vai me dizer, não, Luana, tu só sabe quanto vale a 4 e quanto vale a 1, mas tu não sabe quanto vale a 3. Galera, eu sei quanto vale a 3. Na verdade, eu vou mostrar de 4 formas pra vocês. Eu já mostrei de 2, eu vou mostrar dessa terceira e tem mais uma quarta forma que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu sei quanto é a 3. Eu tenho ideia de quanto é que é a 3. Aí você vai dizer, não tem ideia nenhuma. Eu tenho sim. Galera, se AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, e a gente já entendeu o porquê disso, então A3 vai ser igual a A1 multiplicado por Q vezes N, que é 3, menos 1. Nesse caso aqui, eu posso assumir que A3 vai ser igual a A1, que é 32, né? O A1 é 32, vezes Q raiz de 3, então vamos lá, Q dividido por 2, né? Porque 3 menos 1 é multiplicado por 2. Isso aqui é o A3, ok? A3 é isso aqui. Eu consigo simplificar ainda mais? Não, isso aqui já é o máximo que eu cheguei. E eu sei quanto é o A4? Eu sei quanto é o A4. Então eu posso botar A4 dividido por A3, ou seja, o A3 eu posso dizer que ele é 32 vezes Q elevado a 2? Posso? Posso. Tá? Eu acabei de descobrir que A3 é isso, né? Tem aqui um sinal de igual, ele é isso. Então eu vou dizer que Q é igual a AN, que é o meu último termo, que é 1024,
dividido por A3, que nada mais é do que 32 vezes Q elevado a 2. Eu tenho uma equação e uma incógnita. Acabou, eu vou conseguir encontrar. Então, eu vou pegar e vou passar esse Q que está dividindo para cá, multiplicando, e eu vou deixar esse 32 aqui. Ou seja, letras para um lado, por isso que eu vou jogar a letra para cá, e números para um outro, por isso que eu vou deixar os números aqui. Minha professora sempre falava isso, letras para um lado, números para o outro. Eu dizia, mas que professora chata, porque ela que me introduziu as letras na matemática, e ninguém gosta quando recebe letras na matemática de uma maneira grotesca, né? Era letras e frações que ela me passou, e ela me passou de uma maneira muito mal. Então ela sempre fala letras, prum, ela escrevia assim, prum, não, tô brincando, ela falava para, ela era focada no português. Hoje em dia eu gosto dela, né, claro, letras para um lado, números pro outro. É sempre assim que você consegue isolar a letra Q. Você joga, quer dizer, você consegue isolar uma das variáveis, você joga ela para um lado, e aí tudo que tá do outro lado é o que resta, a igualdade dela. Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo que esse que a gente passa, tá dividindo, a gente passa para cá multiplicando, é elevado a Q vezes Q elevado a 2, é igual a 2 elevado a 10, dividido por 2 elevado a 5, que nada mais é do que 2 elevado a 5. Isso aqui tudo é igual a Q vezes Q, que nada mais é do que Q elevado ao cubo. Perfeito, então Q é igual a 2 elevado a 5 raiz cúbica disso. E a gente já viu umas 500 vezes, a gente já parou nessa questão aqui umas 500 vezes, que é a mesma coisa que 2 raiz cúbica vezes raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, ou apenas de 4. Perfeito? A gente já viu isso aqui umas 300 vezes. Quando a gente chega aqui, nessa parte aqui, a gente já sabe como prosseguir, né? Quando a gente chega aqui, 10 elevado... Quer dizer, 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 5 é igual a Q ao cubo, a gente já sabe naquele momento que a gente caiu naquela mesma equação de sempre, que a gente já caiu algumas vezes. Perfeito? Perfeito. Aí eu vou falar pra vocês, galera, tá quase feito. Você aprendeu mais essa maneira de como achar o Q. Mas a gente tem uma última forma que eu queria mostrar pra vocês. A última forma de todas, para a tristeza dos teus inimigos, porque você vai estar muito versado na intercalação dos meios geométricos, e por isso que eu trouxe a intercalação dos meios geométricos, que vai ser a fórmula da intercalação dos meios geométricos. O que é meio? O que é meio em uma PG? É isso aqui, é tudo que não é extremo. Um meio numa PG é isso, e o que é um meio na vida real? Um meio também é a parte nuclear, a parte central, a parte não periférica, a parte não extrema. O meio é tudo que tá no centro, no córtex. Olha isso. Vamos lá, se você pegar o córtex é a extremidade, se você pegar a medula é o meio, certo? Então é tudo que tá aqui na região central, tudo que está aqui na região... olha isso, o que é o rio Mediterrâneo? Um rio no meio de terras. O que é o rio da Mesopotâmia? Quer dizer, o que é a terra da Mesopotâmia? É a terra que fica no meio de 2 rios, ok? De 2 rios, o rio Tigre e o Eufrates, ok? É isso aqui que você precisa entender. Isso aqui são os termos do meio e isso aqui são os termos das extremidades. Mas como se chamam os termos do meio? Galerinha do mal. Galerinha do mal, os termos do meio eles se chamam K. Ok? Essa aqui é a denominação para eles, K. Então, se eu disser que A1 é igual... se eu disser que AN... Tudo a gente volta para a função fundamental, né? Todas elas eu preciso da equação fundamental, não. Da equação do encontro do enésimo termo, né? Porque ela é a base, tá? Ela é a base. Ela é a base de tudo. Se você não souber essa fórmula, você consegue deduzir ela, claro que sim. Mas na hora da prova eu não recomendo, porque você vai estar nervoso, não é momento de deduzir fórmula, é momento de ter decorado fórmulas e trazê-las prontas de casa. Não é no teu aprendizado, é óbvio que tu vai aprender com fórmula, tu vai aprender a deduzir a fórmula. Claro, se ela for viável, né? Se também for uma fórmula muito escrota de se deduzir, tu nem deduz, tu só aplica. Mas... porque tem algumas que envolvem integral. Como é que o professor vai explicar integral pro aluno? Nem sei. Nem sei como desenhar. Eu não conheço integral porque eu não faço ensino médio não, tá? Eu tô no meu primeiro ano de cursinho, tá? Enfim, no meu primeiro ano de cursinho pra ver se eu consigo passar em medicina. Mas enfim. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço isso aqui? AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, não é? É isso aqui.
Ok, mas como é que eu faço para encontrar se eu sei que aqui é o termo K? Eu quero encontrar, sei lá, a fórmula relacionada ao K. A fórmula relacionada ao K. E o que é o K? O K são os termos. Cara, por que minha letra ela é tão feia quando eu não faço ela assim? Assim ela fica legível, no outro modo ela fica ilegível. Os termos do meio de uma PG, que é progressão geométrica. Meu pai disse assim, eu entreguei um papel pra ele com uma letra escrita emendado, né? E aí ele pegou e falou, por que tu não faz a letra que tu faz nos teus vídeos pra mim? Pra mim tu entrega essa letra cateando. Eu falei, ah pai, é normal, né? Enfim, então aqui ó, termos do meio de uma PG. A N é igual a A1, que é o primeiro termo, vezes Q vezes elevado a N menos 1. Perfeito? Perfeito. Se eu digo que isso aqui é K e eu quero encontrar em função de K, ok? Eu quero que o K apareça na minha fórmula. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Quanto é a N, galera? A N nada mais é do que é o quarto termo, tá? O N é igual a 4. A N é igual a 1024. Por quê? Porque ele é o A4. Nesse caso que eu tô dizendo que a N é igual a A4. Perfeito? Perfeito. Então, posto isso, eu vou pegar e vou botar aqui, ó, 1024. Ok? Isso, oxe. Deu uma descidinha aqui. 1024 é igual a A1. By the way, né? Inclusive, essa fórmula que eu já apliquei pra vocês, né? Eu queria fazer em função de K. Então eu vou primeiro fazer a dedução de uma fórmula, tá? Não vou fazer substituições, não no momento, tá? Então eu vou botar aqui, ó, a N, que é o nosso termo desconhecido, a gente vai botar lá generalizada, vai ser igual ao A1, com certeza, vezes, agora que vem o fato, galera. Eu vou botar K, que, na verdade, Q, elevado a N. Não, eu não quero que tenha mais o N, eu quero que tenha agora K. Ok? Eu quero que agora tudo seja em função de K. E quanto é K? K, né, se eu quiser substituir por AN, ou seja, K vai ser... Ó, eu quero que seja K mais 2. Por que K mais 2? Porque vai contar esses dois termos, ok? Os termos do meio, melhor dizendo, mais os dois da extremidade, ok? Que não foram contados, porque eles não são termos do meio. Então sempre vai ser K, que são os termos do meio, mais 2. Isso aqui vai resultar no AN, né? No caso não vai resultar no AN, vai resultar no N do AN, ok? Então você vai descobrir o termo N do AN, ok? Você vai descobrir quanto vale N. N vale K mais 2, perfeito? E como tem que ser, a gente tem que substituir o N aqui em cima. E N é igual a K mais 2, você concorda comigo que o número de termos, N é o número de termos, o número de termos vai ser os termos intermediários, mais 2 que são os dois das extremidades, você concorda comigo? Perfeito, é óbvio que você concorda porque você é uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta, e gente inteligente e esperta concorda comigo. Eu tô brincando, capaz. Aqui, até porque isso aqui não é uma opinião minha, né? Não tem tipo, ah, nossa, eu tô concordando com a Luana, não, só tô seguindo a linha, né, da matemática. Estamos quase terminando. Até achei que a aula foi interessantemente curta, né? Não foi curta, mas foi curta porque eu tava me propondo a fazer. Aí, vamos lá, né? Nós temos K, isso aqui é igual a N. Vamos lá, AN, ou você pode botar AK mais 2, mas a gente vai deixar em AN, tá? AN, que é o último termo, é igual, o último termo analisado é igual a A1 vezes Q. Ah tá, a gente já botou aqui, né, que elevado, a gente já fez essa substituição, só que a gente se esqueceu de botar menos 1. Agora sim, agora que a gente botou esse menos 1, vai ficar igual a A1 vezes Q elevado a isso aqui, a K mais 1. Você concorda que 2... Ui, desculpa. Você concorda comigo que 2 menos 1 é igual a 1? Claro que sim, né? 2 menos 1, 1. Aí a gente quer descobrir a N? Não, a gente quer descobrir o quê? A gente quer descobrir a razão. Então você vai botar Q é igual a AN dividido por A1. Opa, desculpa. Você vai botar A1 dividido por AN. Não. Caraca, galera. Oh, que burrice. Ó, você tá passando o AN pra lá, você não tá passando o K pra cá, tá? Então você vai passar esse A1. Você quer ver como é que a matemática é linda? Você vai dividir esse lado aqui por A1. E você também vai dividir esse mesmo lado por A1. Para manter a igualdade, você faz a mesma operação dos dois lados.
Aqui, quando você divide por A1, não tem o que fazer. Aqui, quando você divide por A1, você corta com esse cara aqui. Percebeu? Gostaram? Muito bem. Então, você vai botar AN dividido por A1 é igual a Q elevado a K mais 1. Nesse caso aqui, como a gente quer descobrir só quanto vale o Q, que é a nossa razão, a gente vai botar aqui Q é igual a AN dividido por A1 raiz de K mais 1. Aí você vai me dizer quanto é K, são os termos do meio. Então vamos fazer uma substituição para ver se essa fórmula dá certo. Cara, se essa fórmula aqui não der certo, fui eu que errei, tá? Não é a fórmula que tá errada, porque a matemática, ela nunca erra. Mas eu sei que a fórmula vai dar certo, mas tudo bem. Vamos lá. Q, a gente vai descobrir quanto vale Q. Q tem que dar aquele lá 2, raiz cúbica de 4, lembra? Tem que dar esse número. E vai dar. Vamos lá. Q é igual a quanto é K mais 1? São os termos do meio. Os termos do meio são 2. 2 mais 1, 4. Então a gente já sabe que é... Não, porra. 2 mais 1, 4. 2 mais 1, 3. Do nada uma demência aqui completa. Nossa, o que foi isso? Né? 2 mais 1, todo mundo sabe que é 4. O pessoal no meio da aula... Nossa, quando eu parei de entender matemática e não podia... falar pro professor com medo de parecer a burra da sala que não tá entendendo nada. Às vezes o professor fazia um mecanismo algébrico, na época que eu era mais burrinha, e aí o professor chegava ali e fazia um mecanismo algébrico e eu não entendia. Eu pedia, professor, eu não entendi isso. Aí ele ia lá e explicava como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eu, eita, não era pra eu ter dito que eu não entendi isso. Entendi? Não, sim, verdade, pô, esqueci desse fator. Uma vez uma professora minha, mas aí já era uma época que eu já comecei eu já tinha voltado a estudar. Uma professora minha, ela virou assim para um aluno e falou... O aluno virou assim e perguntou: ô Sora, mas quando tu passa pro outro lado, juro pra vocês, gente, terceiro ano do ensino médio, uma dúvida dessa. E era um aluno esperto, tá? Era um aluno esperto que... E a turma inteira tinha essa mesma dúvida. E aí eu fiquei embasbacada, tá? Eu juro que eu fiquei muito doida. Foram duas dúvidas que me deixaram abismadas. Uma delas foi assim, ó, tinha um número aqui, vamos supor que fosse 2, é igual a 3x, tá? Então tu quer descobrir quanto é o x. Você põe x, você isola aqui e você vai passar o 2 e você vai passar o 3 dividindo pra cá. Perfeito, sabia que era isso, x era isso. Veio uma dúvida. E se 2 for igual a menos 2x? Quanto vale x? X vai valer 2. A minha professora botou o risquinho aqui, dividido por 3. Pô, não falou como pode, professora, se o risquinho estava no 3, se o sinal de subtração estava no 3. Aí eu juro por Deus, eu e a professora nos olhamos assim, não é possível. Com quem a gente tá conversando? Eu juro para vocês. Gente, se você põe um tracinho aqui em cima, aqui embaixo, ou na fração geral, dá na mesma, galera. Menos com mais vai dar menos. Se você botou no de baixo, não tem problema, é que realmente tanto faz. Ela só foi botando logo no primeiro pra já botar o tracinho de menos. Geralmente, inclusive, eu também boto em cima, independentemente de qual for. Mas pelo amor de Deus, como é que pode? Eu poderia multiplicar aqui os dois lados por menos 1. Aí aqui ia ficar mais e aqui ia ficar menos. Tipo, meu Deus, é que não muda nada. Você tá falando de divisão, né? Pelo amor de Deus, a divisão vai dar um número com menos. Tanto faz se você botou em cima ou embaixo. Ela ficou apavorada. Deu pra ver a cara dela de desespero. Ela, socorro, me tirem daqui. E aí, outra vez, foi uma vez que era tipo assim, uma coisa assim, ó. Em cima tinha, sei lá, 2x é igual a 4. E embaixo tinha, sei lá, 2x... Não, tinha, sei lá, x mais 2 é igual a 4, tá? É igual a 6, pronto. Só pra dar uma coisa diferente. Nesse caso aqui, a professora botou assim, 4 é igual... 4 dividido por 2 é igual a x, né? Porque eu dividi esse lado aqui por 2 e esse lado aqui por 2. Ou seja, 4 dividido por 2 é igual a x. Corta, né? Enfim, aqui ó, x é igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a x. Se você quiser pensar assim, também pode. Enfim, o ponto é, a professora tinha passado isso aqui, aí a gente foi lá, né? O aluno foi lá, fez, então x é igual a 2. Gente, não eram questões tão faceizinhas assim também não, tá? Mas era tipo, era álgebra desse naipe, só que não era tão fácil assim. Aí pra essa daqui, o aluno, né, era um aluno esperto. Para as duas gafes foi um aluno esperto, por isso que ele tirava dúvida, né? Porque ele sabia que ele não ia ser taxado de burro pela turma, porque ele sempre tirava boas notas e sempre tinha dúvidas contundentes e tudo mais.
Aí ele podia perguntar em voz alta. Eu também, no final da minha vida, eu também podia perguntar em voz alta, porque qualquer coisa que eu tirasse dúvida, enfim, não tinha escárnio da turma, não. Aqui, ó, x é igual a 6 menos 2. O 2 que tá somando passa pra lá, subtraindo. Ele falou, professora, mas por que não é que nem o de cima, que seria dividir por menos 2, né? Ou seja, passar dividindo. Aí o professor disse assim, não, é porque aqui a operação contrária da soma é a subtração. E a operação contrária da multiplicação é a divisão. Aí o aluno pegou e falou assim, sim, mas como é que eu vou saber quando for? Aí de novo eu e a professora nos olhamos, não é possível. Como assim, quando eu vou saber quando é que foi? Quando a operação contrária do que tu estiver vendo. Aí ele pensou, não, é porque isso aqui é positivo, né? Aí passa pra lá, como eu vou saber? Aí, sim. Nossa, essa foi a dúvida. A dúvida não foi nem essa. A dúvida foi ainda pior. A dúvida foi assim, ó. Cara, se aqui eu tenho 2x, eu vou passar pro outro lado dividindo e com o sinal oposto, né? Então, menos 2. Não, tu vai passar dividindo, tu tá invertendo a operação. A operação dele não é soma, por isso você não tem como passar com o sinal invertido. Enfim, galera, é cada história que eu tenho, assim, de gafes matemáticas. E, tipo, gafes matemáticas que a pessoa sustenta até o final. Não é tipo aquela gafe que faltou só o estralozinho básico, né? Tipo, não vi que tava subtraindo. Não, gafes que a pessoa realmente acreditava. Pra tu ver como a álgebra... E esse era o aluno mais esperto da turma, tá entendendo? Então, tipo assim, pra tu ver como é que a álgebra da pessoa é... Como a álgebra do ensino normal, assim... é muito defasada. O povo começa a ver letras e já começa a se desesperar na matemática. Sendo que, menos convenhamos, letras não são tão difíceis assim de trabalhar. E se você pegar a álgebra assim de vez mesmo, é que tem algumas partes ali da álgebra que você precisa ter contato antes de ser a tua primeira vez, né? Porque tem algumas partes da álgebra que tu diz, tem que botar o número em evidência, não tinha me tocado disso, né? E aí só com tentativa, quer dizer, só depois de fazer algumas questões que você percebe, na verdade eu tinha que ter botado o A1 aqui fora, quer dizer, o A1 não, né, sei lá, o X, vamos supor que fosse assim, ó, 2x mais 4x dando igual a 8. Como é que tu faz esse cálculo? Geralmente tu vai lá e soma, né, mas vamos supor que tivesse uma operação mais complexa, fosse assim, ó, 2x, vamos supor que fosse uma coisa assim, ó, 2x mais 7x dividido por 4x. Vamos supor que fosse um negócio assim. Isso aqui dando igual a 8. Como é que você faz? Aí você vai somar isso aqui e aí vai dividir. Como é que fica? Na verdade nem seria, né, vezes x, né? Sei lá também. É que geralmente aqui a gente sempre soma, né? Mas eu tô tentando pensar em um número mais complexozinho, né? Um número mais xarope de trabalhar. Pronto, aqui, ó. Pronto. É que eu tô trabalhando só com um número fácil. 2x. Pronto. Raiz de 2 vezes x mais 7x dividido por 5 é igual a 8. Pronto. Aqui, galera, pela madrugada, né? Como é que você vai somar esses dois termos? Você pode saber que isso aqui é, né, que raiz de 2 é igual a 1,4. E aí você multiplica por x e aí você soma aqui, né, mais 7. Aí 7 dividido por 5 vai dar... divide por 2 vai dar 3,5, aí multiplica por... não. Se eu tô dividindo por 5, então eu divido por 10 e multiplico por 2, vai dar 1,4, tudo bem? 1,4x e 8. Aí você vai me dizer, Luana, então basicamente, claro que isso aqui é uma aproximação, tá? Esse raiz de 2 aqui é uma aproximação, que dá mais ou menos 1,4, na verdade dá 1,4, enfim. Mas aí você vai dizer, eu consigo somar, vai dar 2,8x, isso aqui é igual a 2, eu posso dizer que x é igual a 8 dividido por 2,8. Sim, mas você chegou numa aproximação. E se eu quiser o número seguindo a álgebra, sem tirar das raízes e tudo mais, como é que você faz pra isolar esse x da forma normal? Você vai ter que botar o x em evidência, vai ficar x raiz de 2 mais 7 quintos. Isso aqui é igual a 8. Aí sim, x é igual a 8 dividido por raiz de 2 mais 7 quintos.
Aí você vai dizer, nossa, mas isso aqui é muito fácil, eu conseguiria chegar. Gente, você trava, eu juro que você trava. Você trava aqui, você fica, meu Deus, e se eu jogar o 5 pra lá? Mas eu não posso jogar o 5 pra lá porque o 5 não tá dividindo os dois. Então eu vou multiplicar aqui por 5, vou dividir por 5. Aí consigo jogar o 5 pra lá e multiplica aqui por 5. Tirou o 5 aqui de baixo, mas aí você multiplicou apenas esse termo aqui por 5. Perfeito, aí vai ficar 5 raiz de 2x, perfeito. E aí como é que eu faço agora pra jogar pro outro lado? Como é que eu faço pra somar isso daqui? Ah, mas eu não sei somar. Ah, lá. E como é que eu vou fazer? Nossa, mas aí eu teria que saber o número exato dessa raiz. Eu não sei o número exato dessa raiz. Enfim, e aí a questão, além disso, considere, nas questões aparece a raiz de 2 inteiro. Aí você começa a se perder, entendeu? Mas era só botar um número em evidência, ok? O x em evidência, porque ele tá nos dois termos que estão se somando. Ok, mas aí o que nós temos? Nós temos o k que é esse termito. Opa! Nós temos o k que seria esse termito. Ah, tá, já deu 6 horas. O k que seria esse termito aqui. Como é que a gente faz aqui para fazer o cálculo? Vai ficar an dividido por A1, Vamos botar aqui na equação. K vai ser, a gente já viu que vai ser os 4 termos, mais os 2 termos, que é isso que representa K, né? K são os termos do meio, e nesse caso que são 2, mais 1, então vai ficar 3, né? Vai ficar cúbico, né? Raiz cúbica, do que? Do AN dividido por A1. Quanto é AN? AN é 1024. Aí a gente já chegou lá naquele lugar de novo, né? Dividido por A1, que é 32, ó. A1, que é 32. Aí você vai lá e faz a divisão, você vai descobrir que vai dar 2 raiz cúbica de 4, ok? Ok? Então você descobriu aqui de várias maneiras diferentes de como encontrar o termo, como encontrar o K, o Q, que é o fator de aumento, que é a razão, ok? De uma PA. Opa, de uma PG. Uma PA é muito mais simples. De uma PG. Ok? Tudo isso multiplicado vezes... vezes. KKK. Quer dizer, Q. Perfeito? Perfeito? Então, creio eu que é isso, tá, galera? A gente não se estressou. Foi um conteúdo, na minha visão, fácil. E deu pra você pegar várias pavimentações imaginativas.